Paz do Senhor, que quem vos fala, professor e pastor Jusley, e eu vou ministrar para vocês nesta noite a sexta aula de homilética, e eu vou tratar de dois assuntos. Vou tratar da contextualização e também da tese. São dois assuntos que, quando a gente está fazendo o nosso sermão, a gente tem que estar atentando para estes detalhes. E conforme eu tenho falado para vocês, eu estou utilizando o livro do Gilto Moraes, que se chama Homilética da Pesquisa ao Público, da editora Vida, uma versão lá do ano de 2005. A questão nossa que nós vamos tratar aqui, sobre a contextualização, que vem a ser contextualização. Na figura abaixo aí diz que contextualização e a comunicação do evangelho, porque uma coisa está muito ligada com a outra. A contextualização, a interpretação do texto são coisas que, quando a gente vai trabalhar o nosso sermão, elas andam muito juntas, estão muito próximas umas das outras. Bom, contextualização, meus irmãos, é importante você saber que a pregação, ela não pode ficar limitada somente à interpretação. Nós tivemos uma aula aí falando sobre a interpretação, e é super importante, fundamental, para que a gente faça uma interpretação correta do texto, para que a gente não cometa equívocos e a gente não fale heresias. Então, a interpretação, ela nos permite isso. E eu disse para vocês que uma boa interpretação a gente faz baseado em leituras de não somente uma Bíblia, mas pelo menos 3 versões de Bíblias. A gente pegar alguns livros que nos possam ajudar na interpretação do texto. Então, o texto, na contextualização, a pregação, ela não pode ficar limitada à interpretação. E se não houver a contextualização, não há pregação. Ela fica capenga, fica dependendo de algo mais na pregação. Então, não basta somente interpretar o texto. É necessário que também se faça a contextualização, trazendo sua mensagem do passado para o presente. Vamos trabalhar isso aqui. Contextualização, ela traz uma mensagem que foi escrita no passado e ela torna isso aqui, ela leva isso aqui para o presente no qual nós estamos inseridos. John Stott, ele mencionou que o abismo entre a igreja e o mundo secular, ele já é tão grande que restam poucas pontes pelas quais esses dois mundos possam entrar em contato. Então, eu preciso entender isso, que através da contextualização, é como se existissem pontes que me ligam ou que me façam com que eu saia do passado e me transporte para o presente, para que isso possa fazer sentido para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, a contextualização, ela traz isso aqui, ela pega o texto, uma mensagem que está lá no passado, e ela remete esse texto para o presente, para que a pessoa possa entender as práticas principalmente judaicas, que a gente vê na Bíblia. E isso é fundamental. Quando a gente vai lá para o livro de Levítico, e assim, é uma cultura hebraica, uma cultura judaica, e que a gente vê o povo de Deus com alguns tipos de sacrifícios, parece que aqueles tipos de sacrifícios eles não têm nada a ver com a gente, eles matam animais, eles fazem aspersão de sangue, eles jogam sangue na parede, um trem assim que, se eu não conseguir pegar esse passado e levar para o presente,
Dizer que, da mesma forma como era feito a aspersão do sangue, e trazer isso para os nossos dias atuais, levando a pessoa de Cristo, que Cristo morreu e o seu sangue foi aspergido ou foi realmente derramado por mim, isso não vai fazer nenhuma lógica para a pessoa que está nos ouvindo. Por isso há uma necessidade na contextualização. Eu pego o passado, levo ele para o presente para que a pessoa possa entender o que eu estou falando. Então, sem essa ponte, o pregador ele jamais, sublinha aí, jamais alcançará o ouvinte em seu mundo significativo. Daí, meus irmãos, a necessidade da contextualização do texto base que você escolheu do sermão a ser pregado. Entendemos, por contextualização, a ligação da mensagem bíblica com a realidade dos ouvintes. Contextualizar nada mais é do que atualizar a mensagem do texto bíblico, tornando-a relevante ao momento atual. Quando a gente pega o livro de 1 Crônicas, primeiros 9 capítulos lá, que fala sobre genealogia, fala sobre nomes, e nome, sobrenome. Nome para nós não faz nenhum sentido. Nome para nós, a gente escolhe cada nome absurdo para os nossos filhos, né? A gente escolhe jogadores de futebol e colocamos os nomes dos nossos filhos nele. Nós pegamos nome de remédios e colocamos os nossos filhos. Para o povo brasileiro, não há nenhum sentido o nome, mas para o povo hebreu, povo israelita, o nome ele é carregado de sentimento, ele é carregado de emoção. O nome tem muito a ver com a personalidade da pessoa. O nome para eles é algo muito importante. Por isso, eles pegam desde quem foi o tataravô lá da pessoa, vai trazendo até o filho, bisneto, né, neto, por diante, porque para ele, isso é importante. E assim, quando eu entendo isso, eu estou trazendo isso lá do passado, jogando para o presente, quando eu faço essa ligação, essa ponte, a mensagem bíblica, ela é entendida pelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, contextualizar é atualizar a mensagem do texto bíblico, que foi escrita, em alguns casos aí, há 2, 3, 5 mil anos atrás lá, e atualizar essa mensagem, tornando-a relevante ao momento atual na qual nós vivemos. Paige Kelly afirmou que, quando o pregador ele descobre o significado original de uma mensagem bíblica, ele tem a metade da sua tarefa completada. Você deve perguntar como uma passagem se aplica a homens e mulheres no mundo de hoje, porque essa é a grande jogada. Na contextualização, eu pego o meu texto bíblico, que foi escrito há muitos e muitos anos atrás, e faço com que isso se aplique aos homens e mulheres no mundo de hoje, no mundo atual na qual nós vivemos. Uma outra coisa que vem a ser contextualização, precisamos considerar a realidade em que os ouvintes estão inseridos. O bom pregador, meus irmãos, ele estuda com zelo o texto da sua mensagem e com amor as pessoas que o ouvirão. Ele prepara a mensagem já pensando na vida do irmão, pensando na vida da irmã, como aquela mensagem pode ser atual para aquela pessoa, para os problemas que ela está passando, né, pelas experiências que ela tem. Então, o bom pregador, ele estuda isso com zelo, com cuidado, né? Ele faz a sua mensagem com amor, pensando nas pessoas que o ouvirão. Contextualizar, por fim, é, pois, unir dois mundos com a pregação da palavra, o mundo antigo com o mundo atual. Então, é a união de dois mundos. Isso seria o conceito de contextualização. Bom, outro
tema que nós vamos tratar nesta aula, o que vem a ser tese. O que vem a ser a palavra tese? Então, vamos lá. Tese é o resumo de tudo quanto se pretende transmitir no púlpito. Ou seja, você prepara seu esboço, você prepara o seu sermão. A sua pregação, às vezes, se você fosse gravar ou escrever tudo aquilo que você preparou para pregar, daria 2, 3, 4 páginas, 5 páginas, mas o que vem a ser a tese é o resumo de tudo isso que você está pregando, que você preparou para pregar ou que você pretende transmitir no púlpito. Ou seja, em poucas palavras, você conseguiria transmitir para uma pessoa que lhe perguntar: você vai pregar sobre o quê, pastor? E aí você falaria: eu vou pregar sobre isso, isso e isso. É uma tese, é um resumo de tudo quanto eu estou pretendendo transmitir no púlpito. Dixon argumenta que a tese responde às perguntas: o que se diz no texto para nós hoje e qual que é a aplicação do texto? Ele responde essas duas perguntas. A tese, meus irmãos, surge a partir da contextualização da ideia central do texto. Para isso, o pregador deve ter em mente as necessidades dos ouvintes para atualizar a mensagem do texto. Você que é pastor, que está me ouvindo, você conhece bem o seu público, você conhece bem os irmãos da sua igreja, você sabe qual que é a necessidade que eles têm. Nas visitas que nós fazemos nas casas dos nossos irmãos, nós verificamos a necessidade de cada um. Então, fica muito mais fácil, conhecendo a necessidade deles, eu preparar a minha mensagem e fazer com que isso se aplique às necessidades deles. E aí eu faço a minha atualização da mensagem do texto que eu estarei pregando. Uma tese, ela deve ser, letra A, coerente com o texto bíblico. A tese deve apresentar a mesma mensagem do texto. No final, nós vamos apresentar 2 exemplos aí para deixar bem claro o que vem a ser tese. Uma vez que veio da ideia central do texto básico. B. Uma tese, ela deve ser dirigida ao momento contemporâneo. Enquanto que na ideia central do texto, a referência é ao passado, ao mundo bíblico, seus personagens. Na tese, a referência é no momento atual. Os ouvintes, os seus problemas, as suas necessidades, as suas expectativas. A tese, meus irmãos, é uma atualização da ideia central do texto. Enquanto a ideia central do texto ela está presa ao passado, a tese ela está focada no presente em que nós estamos vivendo. Então, a tese é uma atualização da ideia central do texto. A letra C, ela diz que uma tese deve ter o verbo no presente. Ao contrário da ideia da central do texto, que trata do passado, as ações da tese estão no presente, requerendo assim que seu verbo principal ou verbos principais estejam no presente. A letra D diz que uma tese deve ter uma frase com um sentido completo. Enquanto o título que nós estudamos é uma frase geralmente de sentido incompleto, a tese há de ser sempre uma frase completa. Quando eu digo para vocês, num título, Os Intocáveis, ela não está totalmente completa. Mas quando eu faço a minha tese, eu vou completar esse título dos Intocáveis, do título que eu escolhi. A letra E, a tese ela deve ser clara e também objetiva. Segundo Kohler, estruturalmente, esta é a parte mais importante do sermão inteiro. E ela deve estar isenta do mais ligeiro toque de ambiguidade ou de coisas que me levam a pensar, em outras coisas.
E uma tese deve ser breve e enfática. A frase deve ter no máximo 16 palavras. Deve ser, porém, tão enfática quanto um provérbio. Karl Lacker declarou que a proposição ou a tese é uma abreviação do sermão. A tese não é lugar para divagação ou adjetivação. E ao redigi-la, todas as palavras desnecessárias devem ser eliminadas. Na letra G, uma tese tem que ser pertinente ao texto bíblico. A tese está diretamente ligada com a base bíblica da mensagem, uma vez que é a essência do texto bíblico aplicada às necessidades contemporâneas, capaz de identificar a mensagem do texto à realidade do auditório. Na letra H, a tese deve ser um resumo da ideia a ser pregada. Crowley afirmou: a proposição é uma declaração na forma mais concisa possível, por meio de uma oração gramatical completa do tema que será discutido no sermão. E a letra I, uma tese torna-se fundamental à elaboração do sermão. Jowett afirmou: estou convicto de que nenhum sermão está pronto para ser publicado enquanto não for possível expressar o seu tema numa breve e fecunda sentença, tão clara quanto o cristal. E na letra J, uma tese ela tem que ser indispensável à objetividade do sermão. É a partir da tese que o pregador alcança o ouvinte com maior eficácia, pela definição clara da mensagem a ser pregada. Vamos, 2 exemplos aqui para você entender um pouquinho o que vem a ser tese. Eu escolhi, primeiramente, o texto de 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vou pegar a ideia central do texto, que é a ICT, e dizer que Paulo desafiou a Timóteo a viver dignamente e pregar diligentemente para ser aprovado por Deus. Veja que isso aqui, quando eu faço a minha ideia central do texto, ela está ligada ao passado. Paulo faz um desafio a Timóteo, então eu ainda estou falando lá do passado. Já a tese, eu posso definir assim: quem vive desenfreadamente caminha para o mais completo fracasso. Ou seja, eu peguei a mensagem que estava lá no passado e trouxe ela agora para o presente. Eu fiz uma aplicabilidade dessa palavra, tornando ela agora passível, acessível a todas as pessoas. Enquanto Paulo desafiava Timóteo na ideia central a viver dignamente, a pregar diligentemente para ser aprovado por Deus, na tese, o desafio agora passa a ser para os irmãos que nos ouvem. É nela que eu vou dizer que quem vive desenfreadamente caminha para o mais completo fracasso. Então, há uma necessidade premente de não só como Paulo desafiou a Timóteo a apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, mas também a cada um que serve a Deus de apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Vou dar mais um exemplo para ficar bem claro aqui sobre tese. Outro texto escolhido, texto de Lucas, capítulo 15, versículo 17. Dizendo assim, falando sobre o filho pródigo, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? A ideia central do texto, a gente definiu aqui, ou que o Gilton Moraes definiu, em uma situação de ruína
e miséria, o filho pródigo caiu em si e reconheceu o seu fracasso. Estou falando do passado. Eu fiz a interpretação do texto, analisei o texto, tirei a minha ideia central do texto e falei que, lendo esse texto de Lucas 15, 17, eu disse que em uma situação de ruína, o filho pródigo, ele caiu em si e reconheceu o seu fracasso. Então, estou falando do passado. Já a tese, conforme eu falei, ela fala do presente. E aí foi definido que em qualquer circunstância na nossa vida podemos refletir e reconhecer o nosso fracasso. E aí tentar mudar isso aqui, tentar voltar atrás, tentar consertar os nossos erros, nos arrependermos dos nossos pecados, voltarmos até os braços do Pai, como foi o caso aqui do filho pródigo. Amém, meus irmãos? Está aí a bibliografia, né, do Dilton Moraes, já falei para vocês o livro que ele utiliza, a homilética da pesquisa ao público, tem mais 2 livros deles aí, muito bom, né, que eu trabalho também sobre homilética. Eu sou o pastor Jusley Gama, lá da Igreja de Deus Conjunto Primavera, sou bacharel em administração de empresas pela Universidade Católica de Goiás, bacharel em teologia pelo Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Eu também tenho pós-graduação em gestão de pessoas e marketing pela Universidade Católica de Goiás e estou mestrando ministério pelo Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Tá, meus irmãos? Então, você que nos ouve nesta noite, está aí a minha página no YouTube, eu gostaria que você se inscrevesse lá, tá? Para que a gente pudesse divulgar esse trabalho, repassa aí para os seus líderes, e o pastor, você que nos ouve aí, repassa para os seus líderes, para a sua liderança, para aqueles que têm interesse em pregar a palavra de Deus, um material aí que a gente tem preparado com bastante carinho, tem que estudar um pouquinho, tá? Repassa para eles ali, eu sei que vai ser de grande valia. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima aula em Cristo Jesus, nosso Senhor.